Fala para mim, abre o seu coração. O que um cemitério representa para você? Isso mesmo. Quando você ouve assim, fala cemitério, representa medo, morte. Olha, aqui em Campos, um cemitério está sendo usado como sala de aula, onde estudantes aprendem histórias. Sem medo. Acompanha comigo. Imagine receber no meio de uma aula de história um convite como esse. Olá, gente! E aí? Hoje nós temos mais uma tarefa para cumprir nessa semana, que é o passeio a um museu maravilhoso, que é um museu a céu aberto. Nós vamos fazer esse passeio no final de semana, ao Cemitério do Caju. Pode parecer estranho e até assustador, mas a historiadora Silvia Paz, há 15 anos, faz uma aula itinerante no Cemitério do Caju, em Campos. Num curso de turismo, há um tempo atrás, faltou ônibus e a gente não tinha como fazer a aula de campo. E por que não a gente não fazer uma aula de campo no nosso cemitério, sendo que em outros cemitérios pelo mundo afora, os cemitérios eles são um ponto turístico, né? E o nosso também poderia ser, e é um museu a céu aberto, com certeza. Em Campos existem 23 cemitérios. O do Caju é o maior do interior do estado do Rio de Janeiro. São quase 1.500 sepultamentos por ano, 35 funcionários. O lugar, que parece mórbido, possui grande riqueza cultural, paisagens naturais, monumentos belíssimos e várias histórias interessantes. Dentro do Cemitério do Caju existem vários outros, só que particulares, como este, que pertence a um hospital. Agora, uma curiosidade: aqui existia uma grande lagoa, mas com o tempo ela secou e hoje deu espaço para o uso dos túmulos. Durante o percurso, Silvia fala sobre a morte, tema que ainda assusta muitas pessoas. A gente começa a refletir sobre a morte. A gente tem tanto medo até de falar na morte, né? No entanto, a morte nasce com a gente. Ela só é porque a gente vive. E ela só deixa a gente na hora que a gente morre. E a gente não para refletir um pouco sobre isso, né? Eu fui o que vós sois. Vós sereis o que eu sou. Não, essa frase não é minha. Ela está aqui, neste túmulo. Ela te assusta? Uma única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, acho que ter esse medo da morte é uma coisa muito louca, porque é uma coisa natural da vida. Não é assustador, na verdade, é algo para ficar na mente e praticar, para não nos arrependermos de algo que não fizemos assim futuramente. Os túmulos chamam a atenção pela arquitetura, criatividade e cuidados especiais das famílias. Muitas personalidades de Campos escolheram o Cemitério do Caju para homenagear os seus entes queridos, como o do deputado Alair Ferreira, que fundou a emissora TV Norte Fluminense, situada no prédio onde hoje funciona a Record TV. E esse não é o único que chama a atenção no lugar. Este é o túmulo de Maria de Queiroz, a popular Dona Finazinha, que leva esse apelido por ter nascido no dia de finados. Ela e o marido foram proprietários de várias usinas em Campos. Dona Finazinha também foi dona da Vila Maria, atual Casa de Cultura da UENF. Alguns são até curiosos. Olhando rápido, parece até uma banheira, mas não, é um baú que guarda um grande tesouro. O primeiro barão de São João da Barra, José Alves Rangel. Ele foi dono da usina Barcelos. A família escolheu essa simbologia para homenagear o português. Na verdade, aqui no cemitério, a gente vê mais vida do que morte. Porque a gente vê pessoas com as suas histórias, a arquitetura, o urbanismo, as artes, as ciências e o progresso dessa ciência até hoje. Então a gente fala também muito da vida e não propriamente da morte. É uma forma diferente, muito diferenciada de enxergar o cemitério com outros olhos, uns olhos da história. E está sendo muito gratificante. Realmente eu não imaginava que um cemitério poderia ter tanta história
da nossa cidade, da nossa região. Tira um pouco daquele medo, aquela coisa mórbida que a gente tem de cemitério, de assimilar só a dor, né? A gente vê também a parte bonita da homenagem, né? Do que fica mesmo. Eu fui o que vós sois, vós sereis o que eu sou. A frase que está ali naquele túmulo. E o que a professora Paz acha? Pois é uma frase bastante interessante para a reflexão de cada um de nós, né? Pensar nesse momento mesmo de vida, de que o momento em que a gente vive, ele deve ser um momento de alegria e de muita construção de amizade, de coisas boas, de boas escolhas, para que quando a gente vá, a gente deixe boas lembranças e muita saudade. É isso aí. Cemitério virando sala de aula, realmente lá tem histórias, enfim, tem conhecimento, tem cultura. E especificamente o cemitério do Caju aqui em Campos, ele contém essas e outras vantagens dos demais cemitérios que tem aí. São túmulos que representam realmente, são obras de arte, verdadeiras obras de arte que se você deixar o medo de lado, deixar a questão da morte de lado, você vai ganhar muito conhecimento. Já tive a oportunidade de acompanhar uma aula dessa da professora Silvia Paz e realmente tem um conteúdo enorme. Tá? Vale a pena você aí se aprofundar na história de cada túmulo desse aí. Tá? Tadeu, que é isso? Eu tenho morro de medo de cemitério. Esquece o cemitério como um lado da morte, como o lado da partida. Daí tem, como eu disse, tem muita história que merece ser preservada. Meio-dia